Fala, meus jovens, tudo legal com vocês? Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Paulo e hoje estamos num lugar muito especial de verdade, um templo da indústria automotiva brasileira e vamos falar dele, do Gurgel. Aqui a gente tem uma trajetória, uns exemplares para a gente contar um pouquinho dessa história, um pouquinho dessa trajetória de Amaral Gurgel, quem foi esse cara, visionário até, e contar um pouquinho desse ícone a partir de alguns modelos que eu acho que vocês vão gostar bastante e que tem aqui. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, dá essa força pro canal, comenta, compartilha, manda para aquele seu amigo que curte também esses carros. E é isso aí, pessoal. Aproveitem! Bom, vamos lá então. Gurgel, que a gente acho que é o nome mais vívido que a gente tem, né, de carro nacional, principalmente para quem tem uns 30 anos, né, não é mais... Quem nunca viu um Gurgel? Quem nunca viu um Gurgel, né? Pior que tem muita gente agora hoje em dia que não faz nem ideia do que a gente tá falando, né, mas não vamos revelar as nossas idades aqui hoje. Eu lembro muito bem dessa linha de Gurgel, dessas vans aqui, né, meio utilitários, meio inspirado na Kombi, mas com o toque dele, né? Olha que legal isso aqui, a gente vê uma grade que nem existe, né? Que o motor é traseiro, Falsa grade. Eles usavam motor a ar, né? A ar, né? É. E aí a gente estava comentando que esse carro aqui foi projetado para ter um motor elétrico. Ele saiu de fábrica com um motor elétrico. Então olha a visão do Amaral Gurgel naquela época em já projetar um carro elétrico pensando em consumo, pensando em um monte de coisa que hoje a gente está vivendo, né? Coisa que naquela época não era nem pauta, não era nem debate em lugar nenhum. E ele já estava lançando um carro elétrico, utilitário, né? Então, é isso que eu falo, né? Aquela visão do pessoal naquela época tentando prever, né? Enxergar o futuro e fazer alguma coisa que acomodasse com o futuro, isso para mim é o mais incrível que tem. Então você estava falando que esse aqui ele tá com motor a combustão, mas vocês estão, né, tentando A gente já reverter. tem o motor, o motor está em ótimo estado. E é um elétrico que ele usou mesmo, não é qualquer outro elétrico que vai adaptar. Não, é um motor Dele mesmo. Que era dele mesmo, assim, original. Que demais. Não é um motor moderno, não. Que demais. Um motor antigo, bem pesado. Nossa, hoje em dia o motor elétrico é pesado, mas naquela época, né? Pouco eficiente se comparado com Ah, os de hoje. sim. Mas, assim, é uma restauração. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas isso aqui é ruim. Não, eu quero sofrer igual. Eu quero passar o perrengue que o cara passava naquela época também. Eu quero sentir, né? Se quisesse alguma coisa mais nova, eu comprava alguma coisa mais nova, né? Não tem jeito. Isso aqui eu acho os mais legais. Vocês sabem que eu gosto de umas coisas meio esquisitas. Esse é legal. Não tem como falar que ele não é esquisito, né? Não vou chamar ele de esquisito, mas ele é peculiar, né? Olha o para-brisa desse carro, né? Um de um tamanho, bipartido, que não é nem no meio a bipartição dele, né? O outro aqui menorzinho. É único, né? Ele é tão exótico que se torna legal. É o feio, aquele tão feio fica aceitável, fica bonitinho. Mas esse realmente é... Não vou falar que é feio, porque coisa feia quando a gente olha, nossa, isso aqui é feio. Isso aqui a gente não tá acostumado, né? Uma coisa tão única que você olha e você tem que assimilar, fala, nossa, que isso aqui me remete, né? Porque, cara, ele é totalmente feito para utilidade, né? Já me perguntei de onde saiu a inspiração para um veículo tão diferenciado. Eu acho que foi um insight, alguma coisa muito dele mesmo, né? Porque tem alguns veículos de guerra, acho que assim, meio britânicos, alguma coisa assim, alemães também, que tem... Você vê que tem alguma identidade, mas mesmo assim, né? Ele é muito, muito único, né? Olha que legal aqui, ó. Ele tem a pá. O interior dele é o que você precisa, né? É uma mesa, né? Com o interior que você precisa, o quê? Volante, velocímetro, combustível, alguns botões, e é isso. Olha que bacana. Que carro legal. Isso aqui deve ser muito legal de andar. E ele é motor a ar. 1600 a ar.
Muito bacana mesmo. Isso aqui eu teria curiosidade. Já viajou nele. Não é muito bom pra viagem, não, mas ele foi e voltou. Que doideira, cara. A posição de pilotagem dele deve ser bem diferente, né? Fica meio alto, né? Esse para-brisa É bacana. legal o limpador. É legal, sem dúvida é legal. Com 2 braços, né? Pra acompanhar, né? É pantográfico. Pantográfico, né? Pro limpador ele não girar junto, né? Pra ele ficar sempre reto aqui e fazer limpar da maneira certa. E aqui, não muito diferente, né? A gente vê que as linhas dos gurgel são meio parecidas, né? Uma com as outras, né? Esse aí é um modelo Bem difícil, bem né? raro. Ele me lembra até um pouquinho do Unimog, né? Um Mercedinho, né? Tem um pouquinho dessa carinha de Unimog também. Esse é o X20. Um X20. Picape, né? Bonito carro. Muito legal. É que legal, né? E é largo, né? Não sei se dá pra... Não aparece isso em vídeo, mas... Olha como ele é largão, né? 3 limpadores. É um carro bem parrudão, né? Que a gente, às vezes, quando a gente pensa em gurgel, a gente já pensa em carrinho mais pequenininho, né? Sim, por causa do BR-800. Né? Exato. Que bacana, hein? Ó, pai, isso aqui é pra você, hein? Carajás. Meu pai conta até hoje a história que ele comprou um Carajás na época, lá em São Paulo. Levou em dólar. E comprou um Carajás. Ele sempre fala, nossa, na época dava pra tirar um Monza 0 km. E comprei um Carajás. Uma coisa que só ele tinha na cidade. O dele era diesel. Ah, sim. E ele tem um carinho bem bacana por esse carro. Ele viu aqui que tinha e falou, vou mostrar lá pra você o Carajás. E é muito legal, né? Sim, eu Ele gosto. é tipo um BR mais bombadão, né? Você vê que as linhas do carro são bem parecidas, mas eles são gigantescas, né? Questão de altura, largura, comprimento do carro. É um projeto muito legal. Muito Bom, legal. aqui a gente começa a ver o que vocês não, né? Mas o que atualmente vende, né? SUV. Tem uma ideia muito clara de SUV da época, né? Exato. Nem se falava nisso. E nem existia essa nomenclatura, obviamente, né? Mas a ideia era o quê? Um carro utilitário, grande, que cabesse a família inteira e tivesse algum apelo um pouco fora de estrada, né? Você vê que, assim, olha o tamanho da roda dele. O apelo dele é mais visual do que, né, mecânico, né? Os pneus não estão com a medida correta. Uhum. Podem sim, mas... O pneu é um pouquinho mais parrudo, né? Sim. Mas você vê que só de ter o guincho, só de ter isso aqui, né? Uma coisa que remete totalmente, né? Uma pegada mais off-road, uma pegada mais fora de estrada. Não tem como fugir que a ideia dele, né, foi realmente tentar fazer alguma coisa mais fora de estrada, né? E é muito notório isso, né? Um rack de teto, né? Um rack de teto, né? Uma escotilha, né? Não vou nem chamar de teto solar, né? Parece uma escotilha, né? E provavelmente para entrar no ar aí, para você A ventilação. dar uma... Querendo ou não, isso aqui é fibra, né? No sol Esquenta um pouquinho, né? Que legal. Eu, pessoalmente, já tinha visto alguns Carajás, mas eu nunca tinha visto de perto. Assim, eu já vi na rua passando, mas não tive a oportunidade de... Esse é um dos carros mais bonitos para restaurar também. Depois de restaurar, ele vai ficar bem melhor. É muito legal que daqui onde eu tô, né, pegando essa visãozinha aqui, a gente vai ver depois o BR, você vai ver que é quase, o BR é quase uma miniatura do Carajás, né? E aqui tem uma versão ambulância dela, muito legal. É o chamado Carajás VIP, né? VIP? Porque ele é fechado. Ele é mais longo. Ah, tá, verdade. Esse aqui tem mais Ele de tem 4 portas. Verdade. Não tinha notado. Olha que legal. Tamanho da sirene antigamente. Aqui, pai, só pra você ter uma noção. Uma configuração ambulância. Tá muito bem original. Tá bem esse carro. original esse carro, né? Esse é aquele carro que dá vontade, não dá vontade de você restaurar pra não perder algumas coisas. Exato. Cara, que loucura, né? Hoje a gente vê uma ambulância com tanta tecnologia, com tanta coisa, com... Nossa senhora, aqui é praticamente o carro e a maca. Que demais. O cheiro dos carros, cara, que vocês não conseguem sentir é impagável, eu diria. E ele tem aquele sistema de tração maluca, né, da Gurgel? Tem. As duas alavancas que ele trava uma roda, né? Assim, é chamado
Select Traction, né? Onde você travava uma das rodas e, consequentemente, a força Ia passa pra pra outra. E aqui a gente vem para a imagem mais comum de quando a gente pensa em Gurgel, né? Que é o BR. Não, na verdade, é O X2. O X do X12. X2. Que é o que eu tava falando, eu tava confundindo. Eu tava falando que o Carajás é a versão maior do X12. Esse modelo vendeu muito. Esse vendeu, esse tem bastante pra rua, realmente. Hoje em dia não mais, mas eu lembro que quando eu era um pouquinho mais molecão, eu via bastante isso aqui na rua. Bastante mesmo. E eu lembro, né? Eu lembro que vai ter, mas tinha um galãozinho de combustível atrás, né? Que eles tinham espaço, né? Isso é bem nítido da minha cabeça. E é um bugão, né? Um bug requintado, né? Porque ele é fechado, ele tem, né? Mas a dirigibilidade lembra muito. Lembra bastante. Tem trecho meio curtinho, né? Querendo ou não, a mecânica é praticamente a mesma. É leve. É leve. Esse carro aqui, esse deve ser bem interessante de você. Eu já quis ter um. Eu também tenho essa vontade, não sei porquê, mas de Gurgel, quando eu penso em Gurgel, esse aqui seria o meu modelo escolhido, eu acho. Pela praticidade, talvez, né? De ser um veículo que é meio multiuso, né? O veículo é realmente prático. Cara, pra você pegar uma estradinha de terra, até mesmo uma trilhinha meio leve, ele deve ir muito bem, né? Sim. O Fusca já ia muito bem, querendo ou não, né? É que a gente vê, né? Mais uma vez, né? O pessoal tentando fazer um para-choque, né? Na fibra, né? Que não é um para-choque, não é uma peça só, a carroceria. Muito bacana esses detalhes. Aqui na versão branca, né? Fica mais nítido, né? Esse aqui tem o guinchinho, né? Esse aqui não tem. Sim. E a versão teto de lona. E a versão teto de lona, que é bem mais interessante, né? Você ter a opção de você deixar ele conversível, deve ser... Aí vira um bug de verdade, né? Aí já era. Mas a proporção, eu gosto muito da proporção dele, da carinha dele, do jeitinho que ele foi pensado, eu acho muito legal. É um carro que atende muito bem a necessidade de muita gente, né? E esse aqui, um pouquinho mais antigo, provavelmente, né? É um modelo mais antigo. Farolzinho redondo. Ele era da onde? Da polícia, alguma coisa assim? Era Viatura, né? aeronáutica. Aeronáutica. Legal. Que bacana. Bem simpático ele, né? Tá por restaurar. O carro tá bem inteiro, né? Por mais que ainda esteja para restaurar, tá tudo aí pelo menos, né? Esse aqui que é um carro que não sei se é um Campolim, então uma cidadezinha ali eu sei que tem, ele tá sempre em alguns encontros ali. E é claramente uma Mercedinha, né? Sim. É claramente uma Mercedes. Tem muita inspiração aí. Uma mini Mercedes da época, né? Claro que os faróis são do Goar, né? Do Goiás. Isso. A lanterna provavelmente é também da Brasília, né? Que tem elementos nela que também são iguais da Mercedes. E é engraçado que ele é curtinho, né? Mas ele é largo, né? Tanto que, olha que legal, olha o banco ali, quantos encostos tem no passageiro, né? Então, tudo bem que vai meio apertado, né? Mas foi pensado para caber 3 pessoas ali, porque ele é realmente bem larguinho, né? Bem bojudão. Muito interessante aqui, é bem legal. E esse aqui que é um clássico, né? Acho que aqui foi um dos primeiros também, quase, né? Sim, esse é o primeiro modelo de automóveis que eles produziram. Que a Gurgel produziu. Ele lembra muito um projeto da Porsche. Muito antigo, que foi feito pro exército. Na minha cabeça tá me vindo isso, mas não tenho tanta certeza também, eu vou procurar depois. Mas acho que as linhas desse carro aqui são muito bonitas, muito acertado, né? Ele é clássico, né? A linha de carroceria dele é fluido. Eu gosto muito do arco da roda, da abertura, né? Não se parece com nada que eu já tenha visto. Eu gosto muito disso aqui, ó. Esse desenho aqui dos arcos da roda dele são muito legais mesmo. O desenho do carro é muito bonito. E aqui vem o logo do Gurgel, que provavelmente é um dos primeiros que saíram. A gente vê os elementos de época, né, do para-choque, né, com linhazinho.
Muito bacana. E agora que eu tava confundindo tudo, né? O BR-800. 800. É. Que também muita gente, quando pensa em Gurgel, vem esse carro aqui. Ah, vendeu muito, né? Esse foi bem popular na época, né? É. Bem popular. Tanto que na época ele batia de frente com o Uno, né? Com outro carro Sim. popular, né? Que eram feitos, né? E é bacana que a gente começa a ver algumas características de carros esportivos, né? Ou versões premium de carros daquela época, né? O para-choque cinza com friso, né? Vermelho, né? Remetia a Gol GTI, a Escort R3. Eles iam adaptando, né? Uma coisa que eu acho muito legal é isso aqui, ó. A calota do BR. Uma coisa que é muito dele, né? Ela é de aço. Ela é de aço? É de aço. Que doideira. Que legal. Como eles iam fazer uma máquina de injeção de plástico para fazer um modelo de calota só é uma coisa totalmente inviável, né? Tudo bem que fazer ela de aço também não deve ser uma das tarefas mais fáceis que você vai ter. Talvez eles nem eram os fabricantes, talvez encomendassem. Sim. E esse aqui, uma cor linda. Remete muito a Gol também, GTI, né? Esse já é um Super Mini. Super Mini. É. Galera, de Gurgel eu não entendo muito. Vocês vão me corrigindo aí, que eu deixei de falar, vocês comentam aí no comentário. Vai adicionando informações aí pra gente fazer esse vídeo uma coisa bem informativa para quem chegar aí e ficar sabendo de tudo. E é o que você falou, é a cor do GTI, né? É sim. Existem dois azuis, né, na linha do GTI lá. Eu sei que tem um mais escuro, um mais claro. Eu não vou falar agora porque eu vou falar bastante. A gente vê muita característica, né, dos carros mais esportivos da época, né? Esse aqui é o Moto Machine, né? Moto Machine. Esse carro que é muito legal. Pra quem é de Jundiaí, vai lembrar que tem uma borracharia, infelizmente a pessoa já faleceu, que ele tinha 2 Moto Machine. Depois ficou com a mulher dele, a gente via até a mulher dele andando aí por Jundiaí com Moto Machine, mas faz muito tempo que eu não vejo. E em encontros também, é bem popular esse carro lá. Esse aqui é muito bacana. Bem legal mesmo. Demais. Você vê que a porta dele inteira de vidro, né? Você vê até lá embaixo. Eu já andei na estrada com ele. Você vê, deve ser engraçado, né? Porque a pessoa passa e vê você inteiro lá, né? Parece aqueles decais que eles colocam nos carros de serviço, né? Com a pessoa sentada. E olha que bacana, né? A gente vê aqui, ó. Aquela questão de circulação de ar, né? E não vou falar também teto solar, né? Uma escotilha. E logicamente, né? Não tem pra onde o vidro correr, então ele corre aqui num trilho, né? Ele não desce, ele corre na horizontal. Que legal, né? O interior dele é bem completo, né? Ele é bem maior do que ele aparenta ser, né? Por fora, assim, né? Por dentro ele parece que é maior, né? Você não fica apertado aí, não. Até não fica. Muito legal. E aqui uma versão da polícia, cara. Olha que doideira isso aqui. Mas eles tentaram vender isso aí pra polícia. A polícia chegou a comprar? Não. Isso aqui é uma versão, então, meio que de teste que a própria Gurgel fez. Cara, que exemplar bacana. Nossa, aqui é... Tem 2 ainda, né? Por falta de Um deles, esse aqui, era uma viatura de Honda, do condomínio. Entendi. Mas ele foi feito pra polícia e virou Honda? Não. Ou eles caracterizaram? Acho que ele já foi feito para essa finalidade já. Entendi. Que bacana. Isso aqui me lembra muito algumas viaturas que a gente via nos Estados Unidos, né? Em Nova York, alguns carrinhos pequenos assim de viatura que a gente via nos Estados Unidos. Acho que a intenção mais ou menos foi essa, né? Uma coisa mais urbana, né? Um veículo mais ágil ali para realmente tentar abranger o máximo ali de... Urbano, se ágil. Ele tem um radiadorzinho na frente, né? Ele é um motor AP? Não, isso é um motor próprio, motor 2 cilindros, chamado Inertão. Caramba! Que legal. Desenvolvido Pela Gurgel. Já desde o BR-800, Ele já usa esse motor. Que legal. Uma coisa que eu tração não traseira. sabia. Olha lá.
É, verdade, né? Tem que ouvir o túnel aqui na... Quando a gente vê dentro, a gente vê o túnel, né? Agora a gente associa realmente uma coisa com a outra. Que bacana. Olha o tamanho desse leme. Bem do carro é bem pequenininho. Que legal. Muito bacana. Chassi próprio. E como a maioria das outras fábricas, né, não aguentou a concorrência, não vou falar que é desleal, mas, nossa... Acho interessante que você falou lá, né? Que ele você concorreu vai... com o Uno. E, no entanto, ele usa peças do Uno. Usa a peça do Uno, né? Você A vê maçaneta, né? As coisas, né? retrovisor. Ele usava peças do próprio concorrente, né? Olha que bacana, né? Mas a hora que você coloca, né? Imagina o preço, né? O custo disso para você fazer um carro desse aqui, meio que na sua garagem, né? Lógico, aqui não existia uma fábrica, mas você está concorrendo com a Fiat, você está concorrendo com a Volkswagen, né? Olha o ferramental, olha o... Né? Então, realmente não tinha como eles permanecerem, mas eu gosto muito da história e da visão que o Amaral Gurgel tinha de projetar os carros, de pensar em algumas coisas que hoje em dia estão vindo à tona, né? Questão de um carro pequeno, ágil, mais ágil, né? Ágil no sentido de você conseguir ali costurar o trânsito para alguns lugares mais apertados. Questão de carro elétrico, ele já tinha pensado nisso há muito tempo. Eu sei que saíram outros carros elétricos, né, da Gurgel, não foi só a utilitário. E muito bacana. Isso aqui é história, pessoal. Isso aqui é a história do nosso Brasil e escrita da forma que a gente gosta, né, por automóveis. Muito bacana.